O livro dos Salmos é extraordinário. Quando o cânon das Escrituras foi fechado, o cânon é aquele momento em que os pais da igreja se reuniram e disseram assim: existem alguns livros que são sagrados e outros não. E quando eles fecharam o cânon do Antigo Testamento, eles recentemente, não estou falando do ano 300 depois de Cristo, mas também recentemente foi descoberto em Qumran 5 salmos, alguns deles de Davi, na verdade. Aí a pergunta: e aí, a gente vai inserir ele? Não tem como, o cânon já foi fechado. Os que estão de fora só reforçam aquilo que já existe, na verdade. O Salmo 53 é curioso porque ele é a repetição do Salmo 14. Se você abrir a sua Bíblia também no Salmo 14, você acompanhar a leitura, vai ser a mesma coisa. A única diferença é que o Salmo 14 tem 7 versículos e o Salmo 53 só tem 6 versículos. Só que o Salmo 53 resumiu os versículos 6 e 7 em um versículo, mas é a mesma coisa. Se você ler o Salmo 14 e o Salmo 53, é a mesma coisa, ambos de Davi. E você pergunta, então, por que é que tem 2 salmos iguaizinhos no texto? Porque Deus quis. E a gente não vai discutir com Deus por causa disso numa hora dessa do campeonato. Então, os 2 são de Davi e os 2 estão aqui. Um é o Salmo 14 e o outro é o Salmo 53. Mas eu vou ler o 53, que diz assim o texto da Bíblia. Todos acharam salmos? Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar a Deus. Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Esse texto é muito emblemático porque o salmista tem a coragem de tratar de um assunto que até hoje gera muitas discussões e muitas incertezas. A partir do versículo 1, ele vai começar a ideia dizendo assim: existe um grupo de pessoas e que eu classifico, segundo Davi, essas pessoas como tolas, pessoas nécias, pessoas sem entendimento, pessoas ignorantes no conhecimento. Abre parênteses. Muitas vezes, nós que somos crentes em Cristo Jesus e que acreditamos em Deus, hoje nós somos chamados de ignorantes. Mas na época, principalmente na época do Antigo Testamento, num contexto que nós estamos falando, que separa a gente há aproximadamente 3.000 anos da gente desse texto, a discussão era de que as pessoas que eram ignorantes eram aquelas que não acreditavam em Deus, eram aquelas que não acreditavam na existência de um ser. Essas pessoas eram ignorantes. Então o salmista começa, na verdade, dizendo que os tolos, os nécios, aquelas pessoas que são ignorantes no conhecimento, no entendimento e na sabedoria, afirmam que não há Deus. E aqui a gente vai trazer à luz algumas questões, até porque o ateísmo é uma questão muito recente na humanidade. Esse texto que nós acabamos de ler, e também o texto do Salmo 14, não está falando de ateísmo, de pessoas que não acreditam na existência de um ser, na existência de Deus. A discussão aqui não é essa.
A discussão aqui era de que existia um grupo de pessoas que viviam alienados de Deus. Um grupo de pessoas que viviam a sua vida à parte de Deus. E aí foi criada a expressão que nós conhecemos hoje como deístas. O que são os deístas? Os deístas são aqueles grupos de pessoas que afirmam que existe um Deus, mas que ele entregou o mundo à sua própria sorte. Deus, ele criou o mundo e ele abandonou o mundo, e cada um que se vire para sobreviver neste mundo. Essa é a afirmação dos deístas. Então a ideia aqui no texto não é a discussão de que se Deus existe ou se Deus não existe. Mas a discussão aqui no texto é, muitas vezes, nós vivemos a nossa vida alienado de Deus. Não é alienado sobre Deus, é alienado de Deus. É viver a nossa vida como se não existisse um Deus, mesmo sabendo que Ele existe. Então, quando nós pensamos nisso, o texto está querendo mostrar para a gente o que é uma vida vivida como se Deus não existisse. Essa é a discussão. Não é que não existe Deus, existe um Deus. Mas eu vivo a minha vida à parte disso. Eu queria usar essa afirmação de que não há Deus para pensarmos sobre essa vida, né? Como viver, levar uma vida como se Deus não existisse. Eu cito muito o escritor Dostoiévski. É um escritor que eu leio muito e que eu gosto muito. Em um dos seus livros, ele vai dizer que se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, se eu tenho uma consciência de que não existe um Deus, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, porque não há erro, não há pecado, não há punição. Porque quem criou essa ideia de que existe o pecado e a santidade foi Deus. E a partir do momento que eu abro mão da existência de um Criador, de um Deus, eu posso levar a minha vida do jeito que eu achar que é correto. Então Dostoiévski vai fazer uma crítica exatamente a respeito de pessoas de que tinham, na verdade, uma classe cristã, uma visão cristã, mas eles viviam na prática da sua vida totalmente alienado dessa existência de Deus. Então essa frase se entrelaça exatamente com esse salmo, porque vivemos num mundo, e aí sim, alienado de Deus. A cada dia nós estamos caminhando para uma direção que não tem volta. A cada dia estamos mais afastados de Deus. A cada dia não sentimos mais a presença de Deus no mundo. A cada dia coisas acontecem ao nosso redor como se Deus não existisse. A cada dia levamos a nossa vida como se não vamos prestar contas um dia a Ele. A cada dia vivemos a nossa vida alienado da existência de um Criador e levamos a nossa vida como se isso não fizesse absolutamente nenhum sentido para a gente. E ao longo do tempo da história da humanidade, muitos pensadores, muitos intelectuais começaram a olhar para a prática, assim como Davi. Tanto é que você vai ver que Davi vai usar exatamente pronomes indefinidos para poder dizer, ele vai dizer assim, ó, todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. E ao momento que ele diz que todos, ele está se incluindo, ele está dizendo todos. Talvez ele possa ter usado esse pronome aqui, que é uma ideia vaga, mas também como uma ideia generalista, não é de todos e se incluindo. Mas ao longo da história, muitos pensadores começaram a olhar, a ler os cristãos e começaram a tirar conclusões sobre os cristãos. Freud, por exemplo, quando escreveu o seu livro O Futuro de Ilusão, ele vai dizer que as pessoas que acreditam em Deus são aquelas que têm um sentimento de desamparo. São aquelas pessoas que elas não tiveram a referência paterna na sua vida, uma referência paterna negativa, e elas pegam em Deus essa imagem, elas são aquele sentimento de desamparo. Por que você acredita em Deus? Porque você é um desamparado na vida, e aí você acredita em Deus.
Aí você vai ler escritores como Nietzsche, por exemplo, ele vai dizer, quem são as pessoas que acreditam em Deus? E Nietzsche vai dizer, as pessoas que acreditam em Deus são pessoas covardes. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem resolver a sua própria vida. E aí ela cria uma ideia de um Deus que vai resolver as coisas por ela. Então ela é um covarde. Marx vai dizer que a pessoa que acredita em Deus é uma pessoa alienada, manipulada, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa, enfim. Os pensadores olham para a prática de fé dos cristãos e tiram suas conclusões. E nós? Quando nós olhamos para a nossa prática de fé, nós vivemos a nossa vida como se Deus não existisse ou como se existisse um Deus? Como que de fato existe um Deus que governa tudo, que domingo após domingo eu estou no culto, assistindo ou fazendo alguma coisa, porque isso faz sentido para a minha vida, ou porque simplesmente eu quero ter uma religião apenas? E aí a gente adentra nesse texto, porque ele vai afirmar uma coisa importantíssima. Ele vai dizer assim, pior do que não acreditar em Deus, e preste bem atenção nisso, pior do que não acreditar em Deus, é saber que Ele existe, mas viver como se Ele não existisse. É pior, porque uma coisa é eu negar, eu não creio em Deus, ok, viva a sua vida. Outra coisa é a pessoa dizer, eu creio em Deus, existe um Deus, mas eu olho para a minha vida e eu pratico coisas que não correspondem absolutamente nada a esse Deus que eu digo que eu creio. E aí eu digo, os pensadores estão de fato errados? Quando eles olham para os cristãos hoje, eles estão errados? É absurdo o que eles falaram? Não, eles leram o mundo deles, eles leram a geração deles, eles olharam para os cristãos, e eles viram que não correspondem àquilo que eles acreditavam a respeito de Deus. Aí cria-se a ideia do ateísmo, dessa negação de Deus. Mas o salmista alertou o povo a terem cuidado para não viver uma vida distante de Deus, como se Deus não existisse. E nós hoje, a partir desse texto, precisamos ficar alertas a algumas coisas que esse texto vai mostrar para a gente, sobre o que é levar uma vida como se Deus não existisse. Pastor, eu creio em Deus, eu creio que existe um Criador, mas como é que mostra na minha vida que esse Deus existe? Como é que eu posso mostrar Deus para as pessoas? Mostrar a existência desse Criador? Ou até, talvez a gente vai costurar e fazer o caminho inverso. A gente vai pensar sobre como é viver uma vida como se Deus não existisse. E será que eu, ao longo da minha vida, eu vivo assim? E aqui esse texto vai ilustrar algumas coisas para a gente. A primeira delas, quando a gente lê o versículo 1, quando ele fala a afirmação de que os tolos dizem em seu coração não a Deus, ele diz assim, eles são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. E o que é levar uma vida como se Deus não existisse? Vivemos como se Deus não existisse quando vivemos na prática do pecado. Ou seja, ele está dizendo aqui, são corruptos, praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Ou seja, o pecado está tão entranhado na vida deles, que eles praticam isso no automático. E é lamentável quando nós observamos e analisamos a vida de muitos cristãos, que existem pessoas que não esboçam um pingo de arrependimento pelo que faz. Você não conhece pessoas assim? As pessoas praticam o mal, falam coisas, machucam outras pessoas, agridem outras, indiretamente ou diretamente, mas não esboçam um pingo de arrependimento. E sabe o que acontece? Essas pessoas ainda acham que estão certas. Vivem na igreja a vida inteira. E nunca é demais lembrar, quando nós dizemos assim, você está na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas você age como se Deus não existisse na sua vida. E como isso? Exatamente pelo fato de que você pratica o mal, você comete pecados na sua vida e você não esboçou um pingo de arrependimento. A gente cantou agora há pouco, logo nas músicas iniciais, que nós queremos ser segundo o coração de Deus, não foi isso?
Deus disse isso para quem? Para Davi. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, o cara que escreveu esse texto? Exatamente porque Davi, ele reconhecia o seu pecado, ele pecava. Davi não era perfeito. Se você ler as páginas de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, você vai ver que Davi errava pra caramba, pecava pra caramba, mas mesmo assim, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi pecava e se arrependia. Pastor, eu faço isso. A gente não faz. Porque a gente peca, pede perdão, no outro dia está fazendo a mesma coisa. O que é arrependimento? Arrependimento é, eu cometi o erro, eu cometi o mal, eu fiz um pecado na minha vida, aconteceu isso, mas aí eu peço perdão a Deus, e eu não volto a cometer isso de novo. Eu posso cometer outro pecado, outro erro, mas eu não caio nesse erro mais. Isso é arrependimento. Eu provo que eu me arrependi quando eu cometo erro e eu não caio mais naquele erro, porque eu já me redimi, eu pedi perdão a Deus. Esse pecado não me incomoda mais. Mas muitas vezes a prática constante do pecado vira iniquidade. E o que é iniquidade? Eu acho que o pecado não é mais pecado. Tudo é normal. Eu posso fazer tudo, eu sou livre. Vamos entrar no mundo da normalidade. Está todo mundo dizendo que isso é normal, agora a moda é essa. Então nós vamos entrar nisso, nós vamos fazer isso, nós vamos pensar agora dessa forma. Nós vamos contextualizar o mundo. E aí eu caio em cenários de que tudo é permitido. E aí eu bato no peito e digo, isso é normal. E a palavra de Deus diz, não é. E a gente vem normalizando coisas que não são normais. E aí nós vivemos caindo no mesmo erro, praticando pecado, praticando erro. É igual aquelas pessoas que xingam. Nem aquelas pessoas que qualquer coisa xinga. Você xinga em casa. Mas aí vai chegar um momento que você vai xingar em frente de pessoas que vão te envergonhar. Ela xinga e ela não se culpa mais. Ela xinga, mas ela não tem um sentimento de culpa mais nela. Por quê? Virou iniquidade. O que é iniquidade? É a prática constante do pecado, de maneira que eu não mais acuso. Lembra quando a gente diz, o que é pecado? Aquilo que minha mente acusa. Mas a mente às vezes não acusa, porque ela já está acostumada a fazer aquilo, a praticar aquilo. E aí eu entro na iniquidade. E todas as vezes que eu vivo uma vida pecando, eu estou vivendo uma vida como se Deus não existisse, porque eu não tenho medo mais da punição, eu não tenho medo mais do que pode acontecer, eu não tenho medo mais de xingar ninguém, de criticar ninguém, de falar mal de ninguém, de postar coisas para ridicularizar. Eu não tenho mais medo disso, eu não tenho mais medo das consequências disso. E vivo após pecado, pecado após pecado. E isso não gera mais nenhum pingo de arrependimento em mim. E eu ainda ando como se nada tivesse acontecido. Isso é o que é pior. E sabe o que é que Davi está dizendo? Isso é ser nécio. Isso é viver uma vida alienada de Deus. Isso é viver a sua vida como se Deus não existisse. Não há mais misericórdia, não há mais sensibilidade, agora é olho por olho, dente por dente, fez aqui, leva também, falou isso, eu vou falar também, e aí nós vamos levando a vida assim. Aí no domingo a gente está na igreja, Deus fala ao meu coração, Deus, aí chora na música, tem gente que a gente tem que até socorrer, fica muito emocionado na música, aí quando sai daqui, é como se nada disso fizesse sentido, é um momento, é algo que veio, por isso que Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? É uma droga que vai me anestesiar por algum momento, vai me tirar da realidade por algum momento, mas depois que passa seu efeito, eu vou viver minha vida normal, como se fosse apenas uma experiência. E aí eu vivo de pecado após pecado. Eu sou crente apenas no domingo. Mas durante a semana, a minha rede social não é convertida. Os meus lábios não são convertidos durante a semana. O meu relacionamento não é convertido. E aí nós vamos de pecado
após pecado. Mas aí a gente vem para a igreja. Mas de segunda a sábado eu vivo como se Deus não existisse. Só acredito na existência de Deus quando tem momentos de cultos. O que Davi está querendo dizer é: eles praticam o mal, nenhum deles faz o bem, porque eles vivem de pecado após pecado. Isso é viver uma vida como se Deus não existisse. E lembra da frase? E talvez, eu espero que você nunca se esqueça dela. Pior do que não acreditar em Deus é saber que Ele existe, mas viver como se Ele não existisse. Uma outra coisa que o texto vai dizer, ele vai dar uma sequência no Salmo, ele vai dizer assim: Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E Davi está dizendo, vivemos como se Deus não existisse também, quando mantemos essa inconstância em nosso relacionamento com Deus. Essa pessoa, ela está num degrau a mais do que aquela que vive em pecado, aquela que vive na prática do pecado, mas essa pessoa, ela não consegue manter a estabilidade do seu relacionamento com Deus. É aquela pessoa que vive na inconstância da fé cristã. São aquelas pessoas que são crentes de momentos, são aquelas pessoas que servem a Deus quando as coisas estão indo bem, igual o povo de Israel no Egito. Lembra o povo de Israel no Egito? Deus abriu a porta, o Senhor é o nosso Deus. Deus nos tirou do Egito, só o Senhor é Deus. Quando chegaram diante do mal, o que é que eles fizeram? Chegaram diante de Moisés. Olha como é interessante a narrativa bíblica, que quando tiraram lá do Egito, eles disseram assim: o nosso Deus nos tirou do Egito. Quando eles chegaram diante do mar, ele olha para Moisés e diz assim: Moisés, clama aí ao teu Deus. Não é mais o nosso Deus, é o teu Deus. Porque enquanto as coisas estão dando certo, é o nosso Deus. Se as coisas saem do controle, é o teu Deus, não é mais o meu Deus. E aí a gente vive nessa vida inconstante. Se Deus fez um milagre, se Deus abriu a porta, se alguma coisa boa aconteceu, é o meu Deus, é o meu Senhor. Deus, eu te amo. Deus, a minha vida pertence ao Senhor. Deus passa até a igreja, faz sinal da cruz. Aí, um belo dia, Deus resolve não fazer. Um belo dia, Deus resolve não dizer sim à minha oração. Um belo dia, Deus resolve não fazer mais um milagre. Um belo dia, Deus resolve não fazer nada. E aí a gente começa a questionar as ações de Deus. O que Davi está dizendo é que Deus olha para a humanidade, Deus olha dos céus para ver se há alguém sábio, alguém que consegue viver o equilíbrio da vida cristã, alguém que não culpa a Deus pelas mazelas, mas alguém que serve a Deus em meio às inconstâncias da vida. Ela consegue o equilíbrio. Mas uma pessoa que vive como se Deus não existisse, ela vive nessa inconstância. E aí eu volto àquela situação de que nós falamos, de que nós somos cristãos apenas em momentos de cultos. Em momentos de cultos nós nos vestimos bem. Em momentos de cultos nós usamos jargões cristãos. Pai do Senhor, irmão. Aleluia. Varão valoroso. Mulher de guerra, fortaleza do Senhor, coluna. Mas durante a semana, nada disso faz sentido. E tem aqueles crentes que eles são crentes de 4 em 4 anos. Eles ficam durante 3 anos e 8 meses sendo crente, aí vem a eleição. Aí vem a eleição, aí o cara joga tudo na lata do lixo. Aí começa a xingar na rede social: você é do diabo, não votou é demônio, Satanás. Aí começa a esculhambar todo mundo, começa a defender gente que não está nem aí para eles. E o pior, diz que o outro que não votou é do diabo. Divide igreja, vou embora dessa igreja. Por quê? O pastor é petista. Vai embora, cara. Vou embora. Entende isso? Às vezes a gente tem nosso relacionamento com Deus bonitinho, mas chega momentos assim, a gente joga tudo. Cadê a espiritualidade? Cadê o relacionamento com Deus? Cadê aquilo que aprendeu, que eu não devo xingar o outro, que eu devo respeitar a opinião do outro, que eu devo entender que Deus tem um mover diferente na vida? Cadê?
Não, não tem isso. São aqueles crentes inconstantes. Amam a Jesus, mas fora daqui, fora das paredes, vivem como se Deus não existisse. Entende a preocupação de Davi? Por isso que Davi diz assim: Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se há alguém aqui sábio, e não tem ninguém. Por quê? Por causa da inconstância da fé. Porque vive uma vida cristã instável, não tem firmeza daquilo que crê. E aí, vive nessa inconstância e vive a sua vida como se Deus não existisse, se molda aos padrões do mundo, cria ícones, cria personalidades, seguem essas personalidades, cria ícone, cria personalidades, criam messias no mundo e seguem os messias que criam, e vivem alienados de Deus. E eu pergunto, Deus está nisso? A grande pergunta que eu faço, Deus está nisso? É Deus que está mandando você fazer, só revelou para você. O interessante desse pessoal é que muitas vezes assim, pastor, Deus me revelou. Foi Deus que disse que eu tenho que votar. Eu fico, caramba, você tem uma intimidade com Deus enorme. Ele só falou para você. Então por que eu vou votar no outro então? Deus, foi o diabo que mandou então. Porque se não foi Deus, ou foi o diabo. E usa o nome de Deus para os seus interesses. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se a gente quebra a espiritualidade, isso aqui vai ser apenas um clube. Isso aqui vai ser apenas uma associação. Não faz sentido a gente estar aqui, se nós vivermos alienados de Deus. Vivemos como se Deus não existisse quando a gente vive essa inconstância. A gente acha que Deus só se faz presente em alguns momentos. Eu não tenho que demonstrar Deus ao longo da minha vida. Isso é viver uma vida como se Deus não existisse. Mas o texto caminha, e o versículo 5 diz assim, olha o que Deus diz: grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam o seu povo, serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Sabe o que é viver uma vida como se Deus não existisse? É quando nós não pensamos nas consequências das nossas ações. O texto está dizendo, existe um grupo de pessoas que praticam o mal, que fazem coisas contra outras, e elas acham que elas vão ficar impunes em relação a isso. O sentimento de impunidade está no nosso coração. E muitas vezes, diante da justiça, muitas coisas podem ficar impunes. Mas o que o texto está dizendo é, nada passa despercebido diante de Deus. Então não tem mais aquela ideia de que eu agi por impulso, por isso que eu fiz. Não. A gente precisa pensar nas consequências das nossas ações. Tudo tem uma consequência. O que a gente planta, a gente colhe. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, quando ele vai alertar a igreja lá, dizer, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o que eu planto, eu vou colher. Então, se eu me preocupo com as consequências das minhas ações, o que é que eu tenho que plantar no mundo? Eu preciso plantar coisas boas. Eu preciso plantar coisas que as minhas decisões possam trazer consequências boas para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque muitas vezes somos tão ingratos de que não pensamos nas consequências das nossas ações e prejudicamos pessoas que não deveriam ser prejudicadas. As nossas ações têm o poder de arrastar pessoas que não merecem passar por coisas que nós praticamos. E o salmista está dizendo, essas pessoas vão vir terror sobre elas, ou seja, existirá uma consequência para as suas ações. Então, o que é viver uma vida como se Deus de verdade existisse, na minha prática de fé, na minha vida como um todo? É eu pensar nas consequências das minhas ações,
Porque existe uma lei do retorno, que se eu plantar eu vou colher, e se eu plantar coisa ruim eu vou colher coisa ruim, e não há ninguém que possa nos fazer escapar das consequências das nossas ações, porque tem consequências. Se você é mentiroso, mentirosa, você vai colher consequências em relação a isso. Se você é fofoqueiro, fofoqueira, você vai colher situações relacionadas a isso. Agora, se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, você vai colher consequências em relação a isso, porque existe a lei do retorno. Tudo aquilo que eu planto eu vou colher, e eu preciso colher coisas boas. Mas para que eu possa colher coisas boas, eu preciso plantar coisas boas. E o que é que eu tenho plantado no mundo? Tem pessoas que plantam tanta coisa ruim, que quando saem da igreja a gente faz um culto de gratidão. Tem aquelas pessoas que dizem assim: glória a Deus, Senhor, vá. Mas vá assim, para uma bem longe. Nem visite mais, porque plantou coisas ruins. A pergunta que eu faço para você é: se você tomasse a decisão de sair desta igreja hoje, como as pessoas iriam lembrar de você? O que você plantou aqui? Se você dissesse assim: eu vou sair daqui hoje desta igreja, que sentimento as pessoas teriam? Teriam um sentimento de perda? Caramba, não deveria, perdemos. Ou teriam um sentimento de aleluia, glória a Deus, já foi tarde. É aquilo que nós plantamos, é a marca que nós deixamos na vida das pessoas, é aquilo que nós fizemos de útil com a nossa vida, acreditando que aquilo que eu planto, eu vou colher. Que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Ser bênção na vida das pessoas é viver uma vida acreditando na existência de um Deus que controla todas as coisas. Eu queria concluir essa reflexão lendo com você o versículo 6. O salmista faz uma pergunta que diz assim: quem virá do monte Sião para salvar Israel? E ele vai responder: quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Sabe o que é isso? Crer na promessa de Deus na nossa vida. Sabe o que é viver uma vida acreditando na existência de Deus? É quando nós mantemos sempre a nossa esperança viva nas promessas de Deus. Não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo ao meu redor, eu creio que um dia o choro vai se transformar em alegria. Eu creio que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio na promessa de Deus sobre a minha vida. Para aqueles que vivem uma vida sabendo que Deus existe, sabe que o presente doloroso não se compara ao futuro glorioso. Jacó dará gritos de alegria. É um símbolo para falar do povo de Israel. E Israel exultará. Sabe o que é viver uma vida como acreditando na existência de Deus? É quando nada consegue tirar minha paz, nada consegue me abalar, porque eu creio em Deus. As coisas saem do controle para a gente, não sai? Tem coisas, às vezes não dá certo, tem coisas que não dão certo, tem coisas que não acontecem, mas eu confio no que Deus está fazendo. Eu creio. E isso não tira a minha paz. E eu sei que um dia, como o texto vai dizer aqui, Jacó dará gritos de alegria. Eu queria que você tirasse esse nome Jacó e colocasse o seu nome agora. Lê esse texto com o seu nome agora. Cite seu nome aí e diga: dará gritos de alegria. Eu darei gritos de alegria. Eu exultarei. Porque vai chegar o tempo que Deus vai me honrar. Vai chegar um tempo que Deus vai abrir a porta. Hoje eu posso estar chorando, hoje eu posso estar sofrendo, hoje tudo pode estar fora do meu controle, mas Deus existe. E se Ele existe, o meu presente doloroso não se compara ao futuro glorioso, porque eu darei gritos de alegria. Vamos ficar de pé e vamos louvar.